Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um de você que está aqui na casa do Senhor. Aleluias. Deus abençoe a voz da irmã, que cada dia você possa continuar louvando a Deus e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador. Amém? Estou feliz por estar aqui nessa noite com vocês mais uma vez, né? Agradecer meu amigo Isaac, que fez o convite, e Deus preparou esse momento para que nós possamos abrir a sua palavra, para que nós possamos meditar um pouco e tirar algumas lições importantes que tenho certeza que serão úteis para a nossa vida, para a nossa semana que está iniciando aí, né? Quantos vão entrar em suas lutas diárias, seus trabalhos, na escola, não é? Outros vão viajar, outros têm seus empreendimentos, os seus trabalhos, estão aqui hoje na casa do Senhor para buscar as bênçãos dos céus. E a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alegria maior do que estarmos na presença do Senhor? Quando Ele nos faz o convite, santa convocação, e aqui estamos para entregar a Ele o nosso coração, para entregar a Ele a nossa vida, para dizer: Senhor, estou aqui, sou falho, pecador sim, mas estou aqui para te entregar a minha vida. E Ele aceita nosso coração falho, as nossas debilidades pessoais, e Ele realmente transforma o nosso ser, melhorando a nossa vida, o nosso caráter, para que o nosso caráter cada dia possa se parecer mais com o caráter de Cristo. Que você possa desfrutar nessa noite de estar na presença do Senhor. Eu preparei uma mensagem para essa noite, o título é O Deus que Restaura. Será que é importante a restauração na vida de uma pessoa? Será que é importante a restauração nas coisas que nós temos no nosso dia a dia? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Apocalipse 21, 5. Diz assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem foi que disse essas palavras? Quem está assentado sobre o trono aqui na visão de João? O próprio Deus. E ele diz que faz novas todas as coisas. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos desmoronados quando coisas ruins acometem nossa vida? Quando as adversidades do mundo batem à nossa porta, como que nós agimos? Quantos já não se perguntaram se seria possível encontrar um novo começo quando a dor e a perda alcançam a vida de uma pessoa? Na Bíblia, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram um revés. E eu gostaria de destacar nessa noite a história de uma mulher. Mas para isso nós precisamos de voltar 900 anos antes de Cristo. O profeta da época era o profeta Eliseu. É interessante a diferença de Elias para Eliseu. Elias, ele foi chamado de uma forma e ele tinha um estilo de pregação que era necessário para o momento que ele estava. Elias, ele tinha uma mensagem de condenação e juízo. Quantas histórias, né? Uma das mais importantes e uma das mais lindas é aquele embate que Elias teve contra os profetas, os falsos profetas, ali no Monte Carmelo. E ele sempre chamando o pecado pelo nome, ele sempre trazendo à luz os problemas que Israel estava passando. Então Eliseu, ele era um profeta mais combativo, ok? Chamava o mal pelo nome porque essa era a necessidade. Mas chegou um momento que Deus disse para Elias assim: Elias, escolha um sucessor. E Elias escolheu Eliseu. Eliseu era um pouco diferente de Elias.
Eliseu, de acordo com os relatos biográficos que nós encontramos no livro Profetas e Reis, no capítulo 19, Ellen White, falando sobre a diferença de Elias para Eliseu, ela diz que Eliseu, ele tinha uma missão mais pacífica. Ele desenvolvia e fortalecia a obra que Elias já havia iniciado. Isso é importante a gente entender, para que a gente possa entender o pano de fundo aqui da nossa história dessa noite. Então, como eu disse, nós precisamos de voltar naquela época. Então eu convido a você a abrir 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Diz assim, 8 a 10. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. A mulher o quê? Rica, ela tinha posses. Ela tinha uma boa condição financeira. A qual o constrangeu a comer pão, ou seja, ela convidou ele a tomar refeições na casa dela. Daí, todas as vezes que passava por ali, entrava para tomar refeições, para estar com a família daquela mulher de Sunem. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, poderá se retirar para ali. Essa mulher era uma mulher rica e também era uma mulher generosa. Interessante que ela teve uma percepção espiritual e, ao observar Eliseu, ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus. Pela forma pacífica como ele fazia, pela forma que ele interagia com as pessoas, pela forma como ele se envolvia no meio do povo. Lembrando que Elias tinha uma forma diferente de agir, porque o momento pedia isso. Eliseu já se envolvia no meio do povo, porque ele iria dar continuidade à obra que Elias havia implementado. Elias veio causar uma ruptura. O povo de Israel estava vivendo numa idolatria plena. Havia necessidade de Elias causar uma ruptura. Neste momento, Eliseu agora precisa de dar uma continuidade a esse trabalho. E ele se envolvia no meio das pessoas. E quando ele passou por aquela cidade, Sunem, aquela mulher observou e viu que ele era um homem de Deus, ele era um homem diferente, ele era um homem espiritual. Quando nós estamos passando pelo mundo, no seu trabalho, na rua, nos seus envolvimentos sociais, até profissionais, será que as pessoas têm percebido que você é um homem ou uma mulher de Deus? Uma pergunta para a gente fazer uma autoanálise, né? Será que quando as pessoas olham para mim, elas têm percebido ou visto Deus? Ou estamos passando despercebidos? Eliseu não passou despercebido aos olhos daquela mulher, ao ponto daquela mulher querer separar um cantinho na sua casa, fazer ali um quarto, mobiliar aquele quarto, para que aquele homem, para que Eliseu, para que o homem de Deus, quando passasse pela cidade, ele pudesse ter um pouco de conforto. Mas mais do que ter um pouco de conforto, ela queria que aquele homem de Deus, o representante de Deus ali, estivesse na casa dela, levando luz, levando amor, levando esperança, levando paz, porque ele era um pacificador. E assim foi feito. O esposo dela concordou, e ali eles fizeram um pequeno quarto, para que ele pudesse ali estar repousando, se alimentando, descansando. Aquela mulher foi uma mulher hospitaleira. E o interessante,
No decorrer da história, nós vamos perceber que essa atitude de amor e de hospitalidade que essa mulher teve para com Eliseu, impressionou o coração de Eliseu ao ponto de Eliseu querer dar um presente para ela. Sabe aquela pessoa que desperta em você o desejo de você dar um presente para ela, de você retribuir pelo menos um pouco daquilo que ela faz com você? E você presenteia, você quer que ela escolha alguma coisa. E a palavra de Deus continua falando aqui no verso, a partir do verso 10, verso 11. Diz assim: um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, para aquele cantinho que eles haviam separado para ele. Então disse ao seu moço Geazi era o servo de Eliseu, disse assim: chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Ou seja, que presente que eu posso dar para você? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ele estava dizendo assim: olha, eu sou bem quisto com a corte, eu posso falar bem de você para o rei, posso falar bem de você para o chefe do exército. Será que você teria alguma coisa que eu poderia fazer para você, para retribuir o que você tem feito por mim? Ela disse assim, ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Em outras traduções diz que ela tinha tudo o que ela precisava, e de fato a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, ela tinha boa condição financeira. Então não era de boa influência ou falar com o rei ou com o chefe do exército, ela não precisava de nada disso, mas ela não fazia aquela bondade para com Eliseu buscando receber a retribuição, não era isso. Ela fez realmente por amor, por hospitalidade, por desejo de ter o homem de Deus ali na casa dela. E a Bíblia continua narrando a história, verso 14. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Ele começou a pensar assim: o que eu posso fazer por ela? Ele continuava desejoso de dar um presente para ela, né? Geazi, então, que era o servo de Eliseu, respondeu que ele tinha observado, e ele respondeu assim: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é avançado em idade. Então Eliseu pensou: então está aí. Já sei qual o presente que essa mulher precisa. Disse Eliseu: manda chamar ela. Chamando ela, ela se pôs à porta. No verso 16 diz assim: disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Verso 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Aquela mulher não precisava de dinheiro, não precisava de ter acesso à corte, ao rei, ao chefe do exército, mas Eliseu então profetizou, Deus deu uma bênção para aquela mulher, e aquela mulher teria um filho. Deus criou da esterilidade de um casal. A Bíblia não deixa claro se ela era estéril ou se o marido não tinha condições, pelo fato dele já ser avançado em idades, mas o fato é que humanamente aquele casal, de acordo com nas entrelinhas, não tinha condições de ter um filho. Aquele filho não surgiu do acaso, mas nós entendemos que foi um presente de Deus, sim ou não? Foi um milagre de Deus, sim ou não? Foi. Tanto é que 1 ano depois, quando Eliseu passou ali, a palavra de Deus havia se cumprido. A profecia que Eliseu determinou havia se concretizado. E aquela mulher estava tão feliz, irmãos, tão feliz. Imagine vocês, ela já não esperava mais um presente como esse, e de repente ela tem em seus braços um filho. E eu imagino cada dia ela interagindo com seu filho. E aquele presente de Deus crescendo, aquele presente que Deus fez surgir do nada, fez surgir da esterilidade.
E o tempo foi passando. A Bíblia diz que chegou um dia, aquele jovem, aquele filho que agora já tinha idade para ir para o campo trabalhar com seu pai, um dia ele sente uma dor terrível de cabeça, talvez por insolação, e ele fala com seu pai que estava sentindo muita dor. O seu pai então manda levar ele para casa, e meio-dia, durante o dia, aquele jovem veio a falecer aos pés de sua mãe. E agora? Os sonhos desfeitos. Aquele que era o presente que Deus havia dado de forma sobrenatural, agora é arrancado dos braços da mãe pelas intempéries do mundo. Afinal de contas, talvez por uma insolação, ele perdeu a vida. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que tem enfrentado um problema muito grave. E pelas intempéries deste mundo, você acabou perdendo algo que você entende que foi Deus que te deu, que foi Deus que criou no seu coração, que foi Deus que te deu e criou de uma forma sobrenatural em sua vida. Mas por algum motivo, pelos problemas que o mundo imprime sobre o povo de Deus, você perdeu essa bênção e você está desesperado. Não sabe para onde ir, não sabe onde recorrer. Talvez muitos, quando passam por situações semelhantes, começam a praguejar a Deus, assim como os amigos de Jó falaram com ele que era assim que ele deveria fazer. Mas Jó, você que recebeu tudo, mas agora perdeu tudo, amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. E muitas vezes ao nosso redor aparecem pessoas que, ao invés de te ajudar, começam a fazer com que você duvide mais do poder de Deus em sua vida. Mas aquela mulher tomou uma decisão diferente. A Bíblia diz que aquela mulher pegou aquele filho, levou o filho até o quarto que ela havia separado para Eliseu, depositou o filho, o seu tesouro, no quarto separado para Deus. Mandou para que um servo pudesse acompanhá-la até o profeta Eliseu. E assim ela foi. Ele estava no Monte Carmelo. Ela poderia tomar muitas decisões. Ela não preparou aqui um funeral. Ela não contratou as carpideiras. Vocês sabem o que é uma carpideira, né? Na época antiga era comum, né, a família que perdia um ente querido e iam ali fazer um funeral, contratavam mulheres profissionais para chorarem durante o velório. Eram conhecidas como carpideiras, eram profissionais. Ela não fez isso, não preparou o funeral, não contratou profissionais para trabalhar ali no velório. Ela simplesmente depositou o seu tesouro no quarto onde ela havia separado, o quarto sagrado, quarto separado para Deus, quarto de guerra, vamos dizer assim. E ela foi. Não falou com seu esposo, não falou com ninguém. A Bíblia diz que ela foi até o servo, foi até Eliseu. Não falou nem com Gease. E quando ela se apresenta até Eliseu, ela então diz para ele. Aqui nós tiramos algumas lições importantes para a gente apresentar nessa noite. Verso 18, diz assim: verso 27, melhor dizendo. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: eu pedi ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta Geazi:
cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então Eliseu agora já sabe que o menino está morto, entrega o seu bordão para que o seu servo vá à frente, mas ela não deixa Eliseu, enquanto Eliseu não vai pessoalmente. E interessante que, quando ela descobre que o seu filho está morto, ela tem autocontrole. Ela não se desespera. Isso aqui é uma lição importante que nós precisamos tomar. Quantas pessoas, quando os problemas vêm, perdem o controle da sua vida? Nós precisamos ter domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 23, fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É fácil falar, mas para quem está numa situação totalmente adversa como ela, é compreensível também que a pessoa se desespere, chore, grite, exponha os seus problemas para que todos vejam. Alguns meses atrás, nós vivemos uma era da hiperexposição. Nós vivemos uma era onde as redes sociais estimulam as pessoas a expor a sua vida a todo momento, a todo instante. Alguns meses atrás, um casal de influência, mas principalmente o esposo, que tem talvez cerca de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, a esposa grávida, e ela teve um aborto espontâneo. Ele então filma o feto caído ali no banheiro e expõe nas redes sociais. Qual que seria o real motivo para essa exposição? Ganhar likes? Ganhar visualizações? Ele foi duramente criticado por muitos. Talvez ele tinha uma outra pretensão, não estou aqui para fazer juízo de valor. O fato é que nós vivemos uma época de uma hiperexposição que nunca houve antes. Essa mulher não expôs os seus problemas para quem não poderia resolver o seu problema. Essa mulher não chorou para os vizinhos, essa mulher não chorou para Geazi, nem para o seu esposo. Ela foi onde ela sabia quem poderia resolver o seu problema de fato. E isso aqui é uma lição que nós precisamos: autocontrole, domínio próprio. Entender aonde realmente você deve buscar a resolução dos seus problemas. Outra coisa importante que essa mulher teve foi, ela foi à luta para reconquistar a sua bênção, irmãos. Jacó, um dia, ele teve um encontro com Deus, e ele lutou contra Deus, e ele agarrou a Deus e falou assim: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Quantos de nós estamos dispostos a lutar bravamente pela nossa bênção? Ou será que nós estamos tão rasos a ponto de, está tudo bem? Nós estamos vendo os problemas ao nosso redor, minando a nossa vida, e nós achamos que, está tudo bem. Não, lute, desenvolva, cresça. Peça a Deus: Senhor, eu não vou aceitar essa situação. Você me deu, Senhor, mas restaure a minha vida, restaure meu casamento, restaure a minha vida, minha saúde. Restaure os meus problemas que eu tenho enfrentado, Senhor. Porque nós estamos falando aqui nessa noite que Deus é o Deus de quê? Da restauração. Você acredita nisso, sim ou não? Nosso Deus é o Deus da restauração. E aquela mulher acreditava nisso. Aquela mulher acreditava que Deus criou, mas também podia restaurar. E é essa mensagem que eu gostaria de trazer para você nessa noite. O Deus da criação é também o Deus da restauração. Ela se lançou aos pés do profeta. Isso demonstra quebrantamento. Nós não vamos conseguir que as coisas importantes da nossa vida sejam restauradas se nós não quebrantarmos o nosso coração, se nós não demonstrarmos que nós realmente queremos essa grande bênção em nossa vida. E aí acontece o sobrenatural. Eliseu chega naquela casa,
E eu digo para vocês, não deve ter sido uma cena muito agradável, né? Você vê ali um jovem deitado sobre a cama. A situação era muito dramática. O corpo do garoto realmente estava sem vida, deitado sobre a cama. Eliseu, então, pelo poder de Deus, traz à vida aquele jovem. Você acredita que Deus também pode trazer à vida os seus problemas? Aquilo que foi perdido há muito tempo? Projetos talvez que estão enterrados em sua vida e você talvez ache que seja impossível uma reviravolta? Deus quer dizer para você nessa noite que é possível. Assim como Ele fez na vida dessa mulher. Assim como Deus trouxe a vida de um filho do nada, da esterilidade, Deus agora restaura a vida desse jovem. Restaura a vida dessa mulher. Deus primeiro cria e depois restaura. Certa vez, Rand era um homem que já com sua meia-idade estava à paisana numa praça, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, talvez passando pelaquela conhecida como crise da meia-idade, e de repente chega perto dele e reconhece ele um amigo de muitos anos que ele não tinha mais relacionamento com ele há muito tempo. E este amigo começa a conversar com Rand e convida ele para ir à igreja. Rand, então, não tinha muito desejo, não era muito adepto à religião, à espiritualidade, mas por educação ele aceitou ir. E naquela noite, o pastor estava muito inspirado, e o pastor falou sobre o texto que nós lemos lá no início, Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Rand então começou a assimilar aquela palavra. Deus dizendo para ele: Rand, eis que faço novas todas as coisas. E Rand, que já estava com problemas familiares, já estava fora de casa, os filhos não acreditavam mais nele. Rand, que agora estava envolvido no mundo das drogas. Rand, que um dia foi um grande empresário, agora estava na derrocada. Ele começa a ouvir aquelas palavras, e aquelas palavras começam a penetrar em seu coração, e Deus dizendo para ele: eis que faço novas todas as coisas. Rand então começa a aceitar essa palavra no seu coração, e ele começa a ir todos os cultos, e começa a estudar, e começa a entender, e começa a abrir, para que o seu coração pudesse receber a palavra de Deus. Mais ou menos como a mulher sunamita, quando abriu um cantinho, um quartinho, para que Deus estivesse ali na casa dela. Rand agora começa a abrir em seu coração um pedacinho, para que Deus pudesse habitar na casa dele. E assim como aquela mulher levou o seu grande tesouro, que era o seu filho, não para um funeral, não para uma capela, mas levou ele e depositou no quarto que ela havia separado para as coisas de Deus, Rand agora começa a depositar todas as suas frustrações, os seus problemas, naquele pedacinho do seu coração separado para Deus. E ele começa a demonstrar no seu dia a dia que ele era um homem mudado, começa a reconquistar a sua família. Ele agora começa a ser um homem que busca não primeiro as coisas do mundo, mas um homem que busca a primeira coisa em sua vida, as coisas que vêm do alto. E as pessoas começam a perceber que a vida dele muda. Ele que era um homem que não tinha propósitos, mas agora começa a entender que ele foi chamado por Deus para uma grande obra. Ele começa a entender que ele é luz do mundo e sal da terra. E Rand agora começa a buscar as coisas que vêm de Deus, e ele se entrega totalmente nas mãos de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que não acreditam em Deus,
Mas essas mesmas pessoas que não acreditam em Deus, o maior argumento que elas não podem rebater é o fato de uma pessoa que aprendeu e gosta de fazer o que é errado, de repente tem um encontro com Deus, permite que o seu coração seja tocado pelo Espírito Santo, e agora ela começa a ter prazer nas coisas de Deus. Então o maior milagre que existe não é um paralítico andar, apesar de que isso é importante. Não é um cego ver, apesar de que isso é importante. Mas o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é o milagre da conversão. A pessoa que aprendeu a fazer o que é errado e gostava de fazer o que é errado, agora passa a ter nojo do que é errado e passa a ter prazer nas coisas de Deus. Randy foi assim. Randy foi transformado. Apocalipse 21, verso 1. A palavra de Deus diz que vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Em Gênesis 1:1, Moisés diz que Deus é o Deus Criador. Do nada, da esterilidade da terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas Deus, através do seu poder, o Deus palavra, o Deus que fala e as coisas surgem, por isso que Ele é o verbo, o Deus palavra. Agora aqui João, capítulo 21, verso 21 de Apocalipse, diz que Deus é o Deus que restaura. Gênesis 1:1, Deus que cria. Apocalipse 21:1, o Deus que restaura. Da mesma forma que Deus criou no início, Deus restaurará também. Nós vimos aqui história de uma mulher que teve a sua vida transformada, a sua vida restaurada. Mas agora trazendo para uma cosmovisão mais ampliada, essa terra que um dia foi criada perfeita e Deus trouxe a existência do nada, Deus promete que um dia será totalmente restaurada. Amém? Você acredita nisso? Vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que nós possamos acreditar nas palavras do Senhor. Se você tem visto pelo mundo hoje muita tristeza, muita dor, muita maldade, Deus está dizendo para mim e para você: tudo terá o seu fim, e eu irei restaurar todas as coisas. Por mais que pareça que em alguns casos o mal tem levado vantagem sobre o bem, e isso muitas vezes traz uma revolta para nós. Saiba que esse privilégio ou desprivilégio não é só seu. Muitos profetas do passado também questionaram a Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitos deles, o próprio salmista Davi, quantas vezes ele falava: mas Senhor, eu tenho buscado fazer a tua vontade, andar em teus caminhos, e eu tenho visto o meu inimigo prosperar, e eu passando toda essa dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes são recortes pequenos, mas no final nós vamos ver o bem triunfar. É possível que muitos deles passem momentos, lampejos aqui nessa terra, mas os remidos brilharão para toda a eternidade. Amém? Creia nisso, acredite nisso, porque essa palavra é verdadeira, porque quem disse é o Senhor. Capítulo 21, verso 5: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus quer trazer a renovação em sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que precisa ser restaurado em sua vida, mas eu sei que é possível, porque a boca do Senhor o disse. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse louvor. Renova, restaura.